the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando só mais alguns minutinhos, pessoal conectar, e a gente já inicia o nosso webinar. Pessoal, vou aproveitando esses minutos iniciais, eu vou compartilhar o meu LinkedIn. A equipe de especialistas que vai participar com a gente aqui também vai compartilhar o LinkedIn deles. Fiquem à vontade de compartilhar o LinkedIn de vocês também, para a gente criar uma rede ali de conexão também. E se tiver dúvidas no final ali que não seja possível a gente responder, ou que queira tirar direto com o especialista, vocês têm o contato de todos também. Vou mandar o meu LinkedIn aqui agora. Agora sim, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estou vendo que tem bastante gente que a gente já está bem familiarizado aqui, sempre participando dos nossos webinars. Fiquem todos bem à vontade. Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha da empresa, né, para quem a gente ainda não conhece. Tem algumas pessoas aqui que eu ainda não conhecia. Então, para quem não conhece, né, a Hotmart é uma empresa de marketing para empresas de TI e B2B. Nós trabalhamos com alguns tipos de serviço, como inbound marketing, ABM, integração de marketing e vendas, também consultoria. Damos bastante apoio à questão de Martech, também é algo que a gente fala bastante, a jornada do cliente como um todo, enfim. E já para a gente não perder tempo e iniciar com o tema que é do webinar de hoje, que foi bem sugerido, né? Bastante gente falou sobre isso, e é uma época que, naturalmente, as pessoas de marketing e vendas e os gestores em si das empresas, acho que se preocupam bastante, porque acho que, de fato, é um ano onde a gente tem que já começar a se programar para o ano seguinte, analisar o que deu certo e o que não deu no ano atual, né, em 2023, para que não cometa os mesmos erros, que é normal que a gente tenha alguns erros ali no caminho, mas que serve muito de aprendizado, mas que a gente tenha um bom planejamento para o ano seguinte também, um planejamento sólido. O tema de hoje é planejamento de marketing para 2024. A gente vai falar com foco muito em marketing, mas ressalta a importância do time comercial, de vendas, né? As áreas estarem bem integradas também, o time comercial participar ativamente do planejamento também e ter controle e acesso do que marketing está planejando para o ano seguinte, em diversas ações. A gente sabe o quanto que marketing consegue apoiar vendas e vice-versa ali também, para que a gente tenha os melhores resultados possíveis. Então, ressalto, hoje o foco é mais em marketing, mas é extremamente importante o time comercial estar bem alinhado. Aqui, participando com a gente também tem a Amanda, que é coordenadora, Amanda Biancardi, coordenadora comercial do time de marketing, do time comercial aqui da Outmarketing, que acho que comprova isso também, que a gente sempre está bem alinhado. A forma como a gente constrói o planejamento é muito em conjunto, ela sempre participa também. E vamos lá. A gente, para participar aqui com a gente, trouxemos um time de especialistas aqui da Outmarket, representando o time, né, que a equipe inteira, todos conhecem bastante de todas as áreas ali que atuam e das demais áreas também. Mas hoje, participando aqui com a gente, temos a Rafaela Crespo, que é CS aqui na Outmarketing, a Estefânia Delgado, que ela é CS também, mas hoje ela já atuou bastante aqui como inbound também, conhece bastante de ambas as áreas, e hoje ela vai representar o time de inbound aqui também. E o Daniel Campos, que é analista de conteúdo aqui na Outmarketing também.
O Vitor Barbosa, ele é social media aqui também, e ele ia participar com a gente, aconteceu que teve férias ali no meio do caminho, mas ele vai acabar participando porque ele deixou um conteúdo bem bacana a ser compartilhado ali também, falando do planejamento, quando a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase em redes sociais, então ele vai participar aqui com a gente também. Um abraço, Vitor, se estiver acompanhando ali, mesmo estando de férias. Gente, obrigado pela participação. Se quiserem dar uma boa tarde para o pessoal ali também. E a gente já inicia aqui também. Mas obrigado, Dani, obrigado, Rafa, obrigado, Esté, por toparem participar aqui com a gente. Obrigada, Léo, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Léo, obrigado pelo convite. E vamos falar sobre planejamento para 2024. Bora. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Léo, pelo convite. Espero que o conteúdo seja interessante para todo mundo. E bora lá. Com certeza vai ser. A gente tem muito a compartilhar. E vocês, como especialistas na área de vocês, acho que tem muito a agregar para o pessoal. Bom, pessoal, dando uma pequena introdução, de novo, a gente já está entrando no último mês do trimestre. Acho que quem já iniciou o planejamento já está um pouquinho um pé na frente ali, então não deixe de buscar apoio se necessário. A Hotmart está aí para isso, tá? A gente tem mais de 15 anos de atuação no mercado, trabalhando com planejamento de marketing e vendas. Então, fique à vontade de nos buscar depois. No final, eu vou deixar os contatos aqui também. Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente compartilhar como um pouquinho do conhecimento que a gente tem na área ali e como que a gente faz aqui na Hotmart também. Então, dando início aqui também, acho que eu não me apresentei, né? Me chamo Leonardo Estiva, sou coordenador de marketing aqui da Hotmart. Eu vou estar representando um time de gestão aqui, que é um cenário bem semelhante ao que acontece em boa parte das empresas, onde você tem que ter, não só talvez com o seu gestor ou com o seu CEO, mas ele tem que participar ativamente do processo de planejamento. Então, acho que a primeira etapa, o pilar ali para você iniciar um planejamento é você aproximar, se você é um analista de marketing, um analista comercial, ou um CS, enfim, você buscar de fato o seu gestor para que ele busque o CEO, ou se você tem contato direto ali também, mas é extremamente importante que o CEO participe ativamente desse processo. Por quê? A gente precisa, acho que o primeiro passo ali é a definição de objetivo. Então, qual que é o objetivo da empresa para o ano seguinte? E quando eu falo de objetivo, não é aquela visão de, pô, nosso objetivo é mudar o mundo. Não. Vamos definir algo mais palpável ali e tudo mais para o ano seguinte mesmo. Isso daí pode ser uma missão que você tem como empresa, mas um objetivo mais real. Então, é ampliar a penetração no mercado, é reduzir o churn, é reduzir o custo de aquisição do cliente, né, que você tem ali para trazer um novo cliente para sua empresa, aumentar o tempo de vida, né, do cliente contigo. Então, um outro exemplo ali também que muitas empresas atuam, vender para uma nova audiência. Então, talvez você tem um público bacana, mas você quer alcançar mais clientes, ampliar a receita, cross e upsell, enfim. Esses são alguns exemplos de tipos de objetivo que você pode ter na sua empresa. Então, tenha isso muito claro com o seu CEO, qual que é o objetivo. Muitas vezes se você é da área de marketing, você já vai ter um pouco dessa visão também de, pô, eu acho que no decorrer do ano ali, a gente viu que o nosso objetivo parte muito em direção a isso. Então, já traz isso para o CEO de, pô, eu acho que é por essa linha, eu acho que é nesse sentido, nesse caminho que a gente tem que percorrer. Ou se o CEO ali ele for uma pessoa que tem uma atuação ali também na área de marketing, isso não é tão incomum, ele já vai ter uma visão também muito clara e isso vai facilitar bastante para você na hora de você definir o seu objetivo ali também. E quem, de fato, vai ter essa visão, reforço, é sempre o CEO. E aí passa desde alguma estruturação, onde você tem que entender também, nesse momento, para quem que você vai, a partir do momento que você define o objetivo, né? Quem que é aquela persona que você quer atingir com aquilo? Então, acaba que você retoma um pouquinho na persona. A Rafa vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas eu acho que você ter... Acho que mudou aquela parte, o tão tradicional marketing ali que a gente está acostumado, onde uma persona ela só é, por exemplo, uma gestora da área comercial que é formada em gestão de marketing e comercial, enfim, essa visão mais enraizada da coisa. Tem um conteúdo que compartilharam no LinkedIn recentemente que fala justamente sobre isso, que
Se você, por exemplo, você tem um restaurante no litoral, por exemplo, esse tipo de persona ele não vai funcionar. A persona ela tem que ser um pouco mais direta. Um exemplo, uma persona para um restaurante no litoral, para ser mais realista, e aí eu compartilho isso nesse post, ele fala, pô, às vezes é uma mãe que estão com 2 filhos que estão morrendo de fome, que passou o dia na praia, e que um deles está super apertado para ir no banheiro. Então, para você ter um exemplo de profundidade que a gente consegue ter quando a gente define a persona de fato, e a gente conhece do nosso negócio, e você tem uma visão bem clara ali da sua persona. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que ter de forma bem clara, que é revisitar essa persona, a gente ter muito claro isso, analisar o histórico do ano anterior, como eu citei, analisar o que deu certo, o que deu errado em 2023, o que vai manter, o que não vai manter, e isso aprofunda muito em dados, né? A gente vai falar um pouquinho ali depois no final de como o planejamento ele realmente tem que ser acompanhado por alguns parâmetros, ali definir algumas métricas chaves, e você acompanhar isso através de um dashboard de BI, enfim, de ter relatórios para você acompanhar se você está seguindo naquele caminho que você traçou no início do ano. Então, revisite isso, analise o quadro de colaboradores da empresa, se a pretensão é você aumentar, dobrar, enfim, isso tudo o CEO vai trazer para você também, e também qual o budget para a área de marketing. Então, com base nisso, você definindo aquilo ali, você consegue definir e atribuir, definir o que vai ser para tráfego pago, o que vai ser para evento, enfim, em todas as áreas que você atua ali na empresa. Acho que um ponto importante ali também, acho que reforço, trabalhar junto com o comercial, usa os dados do CRM para você entender com base no histórico. Digamos que o seu objetivo é ampliar a receita. Para ampliar a receita, ampliar o faturamento ali, você tem que trazer mais clientes. Quantos clientes você tem que trazer? Digamos que você tem que trazer 5 clientes no mês. Para você trazer 5 clientes, faz o funil reverso ali, tenta entender, para você trazer 5 clientes, quantas propostas o time comercial tem que ter na mesa. Dessas 5 propostas, quantas oportunidades teve que surgir, quantas levantadas de mão teve que ter para que chegasse nessas propostas. E assim você vai sucessivamente até o topo do funil. Então, o trabalhar junto com o comercial é crucial para isso também, para você ter essa visão do CRM, para você ter essa visão do seu gestor, do gestor comercial ali da área, para você entender os principais gatilhos, o que tem dado certo, o que não tem, e ter esses dados de fácil acesso ali também para você conseguir definir esse objetivo principal. E, por fim, entender quais são as áreas relacionadas. Quais áreas vão fazer, acho que agora a gente aprofunda um pouquinho mais para a equipe, de quais áreas de atuação que você tem na equipe, seja com uma limitação de colaboradores que você tem, mas quais áreas estarão envolvidas para que você consiga atingir aquele objetivo inicial. Então, conteúdo, para a gente é algo crucial, por exemplo, a gente tem falado bastante de inteligência artificial, o conteúdo tem um papel fundamental nesse quesito ali também, o CS para acompanhar com a equipe todo o projeto, um analista de marketing, ou no nosso caso, um analista de inbound, que é semelhante ali também, o design, um analista de performance, redes sociais, uma pessoa de social. Então, quais áreas estarão envolvidas para que você consiga isso? E aí, a partir do objetivo que você definiu, você vai começar a desmembrar isso, quebrar isso, né, entre as áreas e definir os objetivos de cada uma dessas áreas. Então, de novo, eu fazendo um papel aqui como um gestor da área de marketing, por exemplo, que acontece muito nas empresas, que acaba ficando o principal responsável ali com a questão do planejamento de marketing e execução. Não é uma obrigação você ter, obviamente, a métrica é sua, o objetivo é todo seu, do atingimento, a meta é sua, só que você tem que quebrar isso para a equipe, onde elas vão ter as metas delas ali também. Então, separa por área e tenta entender quais áreas fazem sentido ali. E agora, puxando o gancho aqui já para a gente conversar um pouquinho mais com a equipe, essa foi mais a introdução mesmo do objetivo da empresa, de uma visão que você tem que ter um pouquinho mais macro. Isso é só o começo, de fato, né? Mas é um pilar fundamental e não tem como ter o planejamento sem essas informações. Mas precisamos de uma pessoa à frente desse projeto, que nesse caso aqui, no caso da Hotmart, é o CS. As empresas que atuam, que contratam a Hotmart, por exemplo, que precisam do apoio ali da Hotmart, a gente atua com squads, então a CS ela fica à frente desse projeto ali, fazendo esse atendimento com o cliente e fazer com que todas as atividades propostas sejam de fato executadas. E
Hoje a Rafa, ela está representando o time de CS aqui também, e ela acompanha de perto para acompanhar o sucesso do cliente, possíveis mudanças que tenha durante o percurso, e analisar o que tem dado certo e o que também não tem dado certo. Rafa, puxando o gancho agora para você, acho que como que a gente pode iniciar um projeto, né? Quais seriam as principais, as primeiras etapas antes de passar até para conteúdo, para analista de marketing ou para design, enfim. O que você entende ali como um ponto crucial ali também na parte de setup ali, de onboarding, digamos assim? Então, vamos lá. Primeira coisa, chegou o cliente na Outmarketing. O que a gente faz? A gente tem um processo aqui de kickoff interno. Então, a Amanda, ela faz primeiro um repasse com a gente aqui, com a equipe toda que vai atender esse cliente. O repasse do que ela já colheu de informação na reunião comercial. E é uma etapa muito importante para a gente não ter um desgaste com o cliente, né? Não chegar ali no kickoff com o cliente, ficar repetindo informação, repetindo pergunta. Então, a gente já chega no kickoff com o cliente com uma apresentação pronta com esses materiais que o comercial passou para a gente. E ali, claro que a gente vai tentar extrair o máximo de informação possível, complementar as informações. Então, o que a gente vai abordar ali com o cliente? A gente vai apresentar o time, quem que vai trabalhar com eles de fato, né, que vai atender eles durante o projeto. A gente precisa entender com o cliente qual que é o objetivo dele, quais são as expectativas com o outmarketing, e o cenário atual que a empresa está, né? Então a gente tem que ter esse ponto de partida para a gente até conseguir mensurar ali na frente, né? Se a gente está conseguindo atingir os objetivos, o que a gente melhorou, então como é que estava ali, o cliente já tinha SEO, como é que estava o blog, já tem rede social, como é que estava a questão de seguidores, já fazia campanha de ads, então a gente entende todo esse cenário da empresa para conseguir ajudar eles a atingir os objetivos. Outro ponto importante é entender o cenário comercial, como que está estruturado o time comercial, porque a gente sabe que o marketing, vendas ali, né, tem que estar sempre muito alinhado para a gente conseguir também gerar resultado para o cliente. A gente traz também uma análise de concorrente, esses concorrentes eles já são mapeados na etapa comercial, como eu comentei, então isso já vem para a gente conseguir trazer pronto na reunião com o cliente, já essa análise. Nós apresentamos também um pouco da metodologia da Alt, como que a gente vai trabalhar com esse cliente, como é que funciona aqui dentro, apresentando ali o cronograma com base no escopo. Então, já no início do projeto, a gente consegue distribuir as atividades ao longo do ano. Claro que isso é totalmente flexível, né? Se a gente vê ali que em Q1 precisou fazer algum ajuste, em Q2 faz mais sentido fazer de outra forma. Então, a gente já tem essa visão geral, mas ao longo do projeto a gente vai fazendo as adaptações conforme for necessário. Nós temos alguns controles aqui, é até um ponto que eu acho que eu ia falar ali na frente, mas eu já vou puxar agora que eu acho que faz sentido também. A gente tem um painel de controle que a gente traz todas as atividades mapeadas e a gente utiliza um sistema de gestão aqui também. No nosso caso é o eKite, mas seria semelhante ali o Runit, não sei se vocês, né, têm familiaridade com essas ferramentas, mas o Studio tem vários sistemas que fazem essa gestão. Então, eu, como CS, vou cadastrar todo esse escopo do cliente dentro do eKite e dentro do painel de controle. Por que a gente tem essas duas ferramentas, né? O eKite ele é interno e a gente consegue controlar ali os prazos, quando que vai chegar a atividade para cada colaborador do time. E o painel de controle é um material que a gente consegue compartilhar com o cliente, que também é muito importante ele ter essa visão de como que estão as atividades, o que está pendente para eles aprovarem, o que está aqui com a gente na produção. Então, essa primeira etapa aí de kickoff, a gente trabalha esses pontos. Boa. Ô, Feito o Rafa, kickoff, desculpa, desculpa, Léo. uma dúvida rapidinho. Você falou, antes de você passar para esse ponto, né? Depois, pós-kickoff. Nessas reuniões, eu acho que complementar até um ponto do que eu trouxe de quais pessoas, né? A dúvida, quais pessoas estariam que estar presentes nessas reuniões de alinhamento? Você consegue ter essas informações só com o gestor de marketing ou a pessoa do comercial, enfim? Ou quanto mais, se eu conseguir trazer o CEO para a conversa, seria melhor? Como que funciona? Nesse início de projeto, é muito interessante, a gente tem sempre que a gente fala o ponto focal, que é alguém do marketing, que vai ser quem a gente vai ter o contato ali direto no dia a dia, mas é interessante a gente trazer o time comercial e, se possível, o CEO, né? Até complementando o que você falou ali no começo, para a gente conseguir colher o máximo de informação possível e passar para eles qual que é também a nossa forma de trabalhar, né? Entender o que eles esperam da outmarketing. Então, nesse início de projeto, é importante que a gente consiga envolver mais áreas da empresa. E aí, depois, na condução, no monitoramento, acaba que o nosso contato mais direto ali é com o marketing.
Boa. E esse monitoramento tem reuniões, até para o pessoal tá ciente aqui também, são reuniões, acho que no começo talvez tem mais reuniões um período, mas depois dá um espaço maior, é mensal, como que Isso, nessa funciona até primeira para o etapa pessoal de, entender? de setup, a gente costuma fazer semanal, até para a gente não demorar nesse início de projeto para colher essas informações. Então, depois eu vou explicar um pouquinho mais das próximas etapas. E aí, passando o setup, quando a gente começa de fato a produção, a gente faz reuniões quinzenais, que é para fazer o monitoramento dessas atividades. E aí, depois também lá na frente eu vou aprofundar um pouquinho mais. Boa, Rafa. Pode seguir então. Então, feito o kickoff, a gente parte para as reuniões de Persona, ICP e MQL. Persona é foco ali do projeto, a gente tem que mapear muito bem essa persona, porque tudo que a gente vai produzir, os materiais, é focado na persona. E aí também a importância da gente trazer o time comercial para conseguir extrair essas informações. Então a gente ali coleta informação de cargo, região, faixa etária, quais são as dores da persona, quais são os objetivos dela, para a gente conseguir fazer os materiais de forma mais assertiva. ICP e MQL, para quem não estiver familiarizado aí com a nomenclatura, ICP cliente ideal. Então, a gente também precisa entender o que o cliente ideal do nosso cliente tem em comum. O porte da empresa, fatura acima de X milhões, qual que é o segmento dessa empresa. E aí, com base no ICP, a gente consegue definir o MQL, que aí seria o lead ideal, né, qualificado. Esse lead é o que a gente quer trabalhar para que ele se torne uma venda, né? Então, o lead, o MQL, ele é basicamente as características do ICP. E aí, mapeado tudo isso, a gente consegue, de fato, dar início ao nosso projeto aí, né? E aí a gente já segue aí com a área de plano editorial. Boa. Obrigado, Rafa, por já dar esse overview. Com base nisso, né, acho que a gente já tem, basicamente, a gente já pode, como você citou ali, iniciar, de fato, o cronograma de conteúdo, talvez. Então, seja o plano editorial, e pelo que você trouxe, né, a gente já pode passar para essa etapa. E acho que o Daniel, acho que nada melhor do que nosso analista de conteúdo, acho que para completar um pouquinho mais ali, e como que essas etapas anteriores, Dani, são importantes para que você consiga ter uma visão da persona, de quem que é o perfil de cliente ideal, enfim, e do objetivo da empresa, para você conseguir desenhar um plano de conteúdo ali, onde você consiga trazer sucesso através do conteúdo, que é algo que, só uma introdução também, acho que sobre conteúdo ali, a gente participou do RD Summit, e conteúdo em si como em todos os anos, vem como não é uma tendência, né, uma realidade, mas eu digo que continua sendo tendência porque é algo que sempre está sendo aperfeiçoado, sempre conteúdo está à frente de muitas das estratégias, e a gente não deixa ele para trás aqui também, e dá uma importância muito grande, e acho que nada melhor que você, Dani, para comentar um pouquinho mais sobre como que a gente faz aqui também. Exatamente, Léo. E até puxando um pouquinho da sardinha para o meu lado, o conteúdo é a base de tudo, né? Com ele a gente consegue exatamente se comunicar, atingir o que a gente quer passar para o nosso cliente, atingir o público que a gente quer, criar a nossa autoridade. E como você bem mencionou, eu acho que é exatamente isso. Todas essas áreas, elas são muito bem integradas, né? Tanto a parte de marketing e vendas, como a parte do comercial com o marketing, principalmente como a Rafa pontuou, a parte que a gente mapeia até a gente chegar onde a gente vai se comunicar. E aí eu acho que o conteúdo ele cumpre bastante esse papel. E aí trazendo até uma visão um pouco do que a gente já faz aqui na Audi também, o caminho que a gente percorre, o mapa que a gente constrói para atingir exatamente os nossos objetivos. É interessante também que mesmo fora daqui, caso você queira construir aí um planejamento para a sua empresa, um planejamento extra para as redes sociais ou para o seu blog, e principalmente aí como a gente vai poder te ajudar nisso tudo, é muito interessante que você comece a mapear algumas ações e principalmente algumas métricas que são muito interessantes para você começar a mapear e conseguir trilhar esse caminho da melhor forma possível. Então, entre um deles, eu trouxe alguns pontos aqui, vou começar a pontuar eles para vocês. Eu acho que o primeiro e o ideal de todos é, com certeza, a pesquisa interna. Então, é muito importante que você crie aí qual que é o objetivo inicial do seu conteúdo. Se lá anteriormente você conseguiu conectar com a sua persona, conseguiu identificar qual que é o seu cliente, conseguiu identificar qual que é o cliente ideal, né? Quem você quer atingir, de que forma você quer atingir, a solução que você pretende vender para ele. Eu acho que o objetivo inicial agora é você entender quem é essa pessoa, como você quer atingir com esse conteúdo, como você quer chegar até essa pessoa, e a partir disso você ir aí criando a sua presença digital, a sua autoridade de marca.
Eu costumo até dizer por aqui na Alt, principalmente a gente compartilha muito essa troca aqui dentro, que é muito importante você ter essa autoridade digital. Não adianta você apenas estar construindo conteúdo se você não consegue ter um fortalecimento de marca. Então é importante que você aí procure os meios ideais, o objetivo daquele conteúdo, se o objetivo ele está dentro do esperado para aquele meio, para aquela rede social, para o seu blog, para o seu site, e principalmente como o seu conteúdo ele pode informar, ele pode nutrir e, consequentemente, ele pode ali vender mais. Eu acho que além da pesquisa interna também, é muito interessante que a gente comece a entender o que o mercado está dizendo sobre aquele assunto ou sobre aquele tema. Então, o que o mercado está dizendo, o que seus concorrentes estão produzindo, o que os seus concorrentes estão falando sobre isso. Eu acho que essa parte é fundamental para você analisar o mercado, entender o passo principal de tudo isso e você ver como você pode fazer melhor, como você pode potencializar o que você já vem produzindo. Isso pode ser uma ideia bem interessante. Uma coisa que é principal, e principalmente o embalde, que é o cargo-chefe aqui da Alt, é como a gente consegue trabalhar as palavras-chave e como a gente consegue ranquear elas no Google. Então, automaticamente, você precisa produzir um conteúdo, ter uma vitrine referente a isso dentro do seu blog, dentro do seu site, mas principalmente que o Google, que é o principal canal de busca, o principal site de busca, ele consiga te achar, principalmente de forma orgânica, que são principalmente aquelas primeiras páginas ali, né, as primeiras links que vão aparecer para você na busca. Então, como você pode construir um conteúdo relacionado, como você pode utilizar técnicas de SEO, que é exatamente a forma como você vem ranqueando, como o algoritmo do Google consegue te localizar, entregar o seu conteúdo, para você aparecer ali da melhor forma possível. E eu acho que um dos passos principais também para esse ponto da pesquisa interna e dessa linha editorial é você entender o objetivo principal do conteúdo e do tema que você tem produzido. Então, por exemplo, se a partir desse momento eu quero produzir um conteúdo que ele fale diretamente e relacionado ali com palavras-chave de alto volume, então palavras-chave que são assuntos mais altos, tendências, igual mesmo o Léo trouxe anteriormente a ideia da inteligência artificial, então posso dizer que esse conteúdo é um conteúdo de um volume bem mais alto, porque ele vai conseguir atingir ali mais pessoas, ele vai trazer mais visibilidade para o meu site, ele vai trazer mais tráfego, mais impressão, então isso é muito legal porque isso consegue aumentar a sua autoridade. Agora, se você quer falar um pouquinho mais sobre ali a sua solução, sobre o problema que a sua solução pode resolver, como você pode resolver o problema X da sua empresa, aí você vai conseguir afunilar um pouquinho mais esse funil, que é exatamente o que a gente trabalha aqui dentro do Embalde, e a gente vai conseguir ali trazer o conteúdo, respondendo as perguntas, eliminando problemas, trazendo ali qual a dor do seu cliente, como você pode eliminar tudo isso. Então é importante que o conteúdo ele seja muito bem elaborado, muito bem direcionado, para que você responda essas perguntas e, principalmente, responda às dúvidas e às perguntas de quem está procurando por esse conteúdo. Eu acho que um dos pontos principais também, principalmente quando a gente fala de digital, de influência, ali na autoridade de marca, na autoridade de uma empresa, a gente trazer a vitrine do seu conteúdo, a vitrine das suas ações, dos seus serviços e, principalmente, a sua ação institucional. O conteúdo não adianta se ele ser feito se ele não for divulgado. Então, a constância desse conteúdo é muito importante, além de tudo, e principalmente dele ser divulgado. Então, você ter apoio ali em outras redes, seja no seu e-mail, que vai ter um contato direto com o seu cliente, seja nas suas redes sociais, seja promovendo até mesmo webinar e eventos que vai trazer esse conteúdo de uma forma muito mais ampla e muito mais aberta para trazer discussões, trazer educação, trazer nutrição ali para o seu site, é muito interessante. Então, essa frequência, ela faz com que o conteúdo, ela potencialize ainda mais o assunto que você está falando e o foco principal, que vem sendo falado aí durante muito tempo, que é a questão da autoridade de marca. Todos nós temos que nos tornar autoridade pelo assunto que a gente fala, pelo que a gente vende, e principalmente pelo que a gente se propõe a passar para os nossos consumidores, para o nosso público em geral, para a nossa audiência. Um dos pontos mais importantes também, que eu acho que é o ponto X, e a parte mais importante dessa minha fala aqui sobre conteúdo e sobre cronograma de conteúdo, é a nossa criação do plano editorial. Como a gente já faz aqui na Alt, eu trouxe até um exemplo para compartilhar com vocês, vou compartilhar logo na sequência, é a ideia de como a gente precisa criar um conteúdo bem elaborado e principalmente com os objetivos traçados para a gente conseguir ali trazer a autoridade para esse assunto, e principalmente essa construção da marca. Então, o que é o conteúdo ou o que é o plano editorial, o que é esse cronograma de conteúdo? É principalmente como você vai traçar os seus objetivos a partir de todos esses pontos que eu elenquei anteriormente, a partir do seu objetivo, do que você quer atingir com o conteúdo que você tem se comunicado com a sua audiência, seja vender mais, seja ter uma autoridade, seja ter uma visibilidade, e a partir disso você construir ali temas que sejam bem específicos. Léo, vou dar uma compartilhada aqui no plano editorial que eu trouxe para mostrar para o Dani, pessoal, que é um exemplo. Oi. Antes de você compartilhar, a gente tem uma pergunta aqui no chat, mas antes disso eu tenho uma outra para fazer também.
que é quando você fala eu sei que é uma dúvida do pessoal também, e sempre nos questiona bastante sobre isso, sobre pesquisas externas, né? O quanto que a tecnologia ajuda ali? Tem ferramentas de apoio, se você puder deixar o nome de alguma ferramenta que pode ser útil para o pessoal fazer essa pesquisa externa, analisar como é que está o concorrente, enfim, quais ferramentas ali a gente pode, ou qual a principal ferramenta ali que a gente pode deixar de indicação para o pessoal para utilizar ali no dia a dia, quando for analisar o concorrente, ver como que ele está em relação ao seu conteúdo, enfim. Exatamente, Léo, ponto muito importante. Quando a gente vai pesquisar alguma coisa relacionada ao conteúdo, é muito importante que a gente entenda como esse conteúdo, ou principalmente como essa palavra-chave que eu quero trabalhar, ela tem sido vista pelo Google, como ela tem sido pesquisada. E aí é isso que você pontuou. A gente tem algumas palavras, a gente tem algumas plataformas, desculpa, que entram exatamente para cumprir essa função. O Uber Suggest, o SEMrush, inclusive, eles têm algumas análises gratuitas que você consegue ali através do domínio, através da palavra-chave, você jogar ali e você consegue ver como as pessoas estão pesquisando, quais são as palavras relacionadas àquilo, quais são as principais páginas que ranqueiam para aquele assunto. Então, é bem interessante que a gente consiga também fazer esse mapeamento anterior, antes de produzir um artigo, antes de criar o seu plano editorial, criar o seu cronograma de conteúdo, para que você consiga exatamente guiar o caminho certo, e principalmente com a ajuda aí da tecnologia, do apoio da tecnologia da informação, para a gente mapear exatamente a forma ideal de trazer esse conteúdo para a nossa audiência. Eu acho que um dos pontos mais importantes também, que você mencionou anteriormente, é a questão da inteligência artificial. Então, ela está aí para ser usada e ser usada da melhor forma possível. É um assunto em alta e principalmente um assunto que vai entrar dentro das nossas rotinas de trabalho, seja de marketing, seja de venda, seja de outros segmentos também. Então, é muito importante que a gente adote a tecnologia, a inteligência artificial como uma tecnologia muito presente e que a gente utilize ela como essa potência para saber como escrever para algoritmos, mas automaticamente se conectar com pessoas que é com quem a gente quer se comunicar e qual é o objetivo final ali da comunicação. Perfeito, né? A gente tem duas dúvidas antes até mesmo de você compartilhar, acho que é relacionada ao assunto que você estava apresentando. E a Carolina Andrade, ela perguntou: como posso escolher o tipo de conteúdo que eu vou usar? Sempre temos dúvidas se devemos seguir com texto ou vídeo, por exemplo. Então, como saber qual que é o melhor para você utilizar? Eu não sei se acho que está bem relacionado a você entender sua persona, né? Fazer essas pesquisas, mas o que mais que a gente poderia entender para entender qual o melhor formato ali? Exatamente, Léo. Eu acho que eu vou até puxar um gancho da minha fala inicial, que não tem como a gente falar de marketing sem a gente falar de integração. Então, da mesma forma que a gente integra marketing, vendas e todas as áreas ali da nossa empresa, a gente precisa exatamente integrar todas as plataformas ou todos os canais e todos os meios de comunicação ali de uma forma muito efetiva e muito potente. Então, automaticamente, eu posso escrever um artigo para o blog do meu site falando sobre um assunto X, assim como também um especialista da área pode fazer um vídeo relacionado àquele assunto para as redes sociais ou até mesmo ali para um e-mail, simplificando o assunto e trazendo até aquilo ali como um ponto de conversão. E aí, futuramente, ampliando ainda mais essa ideia, respondendo a pergunta da Carolina, a gente pode fazer um evento sobre esse assunto. Então, você pode perceber que um mesmo assunto ele pode ser desdobrado e ele pode ser direcionado de várias formas possíveis, exatamente porque o marketing nos permite essa integração entre escrever um artigo, escrever uma legenda para a rede social, fazer um post mais simplificado para o Instagram ou para o LinkedIn e automaticamente também trazer um vídeo para o YouTube ou até mesmo um evento. Então, acho que a possibilidade do marketing, a possibilidade desses canais de comunicação, esses canais digitais, eles nos permitem ampliar que um assunto ele possa se desdobrar ali em vários. Acho que eu consegui responder a pergunta da Carolina. Boa, Dani. Acho que respondeu sim. Eu vou complementar um pouquinho mais ainda. Tem um conteúdo bem bacana que o Dani mesmo produziu para a rede social que fala dessa distribuição e dos formatos que a gente pode utilizar. Então, depois eu posso compartilhar o link, já já eu compartilho aqui no chat, que é um conteúdo bem bacana que está no Instagram da Hotmart ali também, e no LinkedIn também, que eu deixei o link aqui para vocês seguirem. Então, a gente sempre está compartilhando, então sigam a gente nas redes sociais. Teve uma outra pergunta, Dani, bem relacionado a conteúdo. Você citou ali de inteligência artificial, e aí perguntaram sobre o chat GPT, se a gente utiliza para ajudar a fazer os conteúdos também. E ele comenta, né? Digo isso porque muitas agências utilizam para ajudar a ter ideias, insights, etc. Como que conteúdo em si acho que tem usufruído da inteligência artificial para a produção de conteúdos ali também. Então, Léo, como eu comentei anteriormente, a inteligência artificial é um assunto bem alto no momento, então está todo mundo ainda tentando entender como usar ela da melhor maneira, como potencializar ela ali dentro das áreas, dentro dos setores, dentro dos próprios conteúdos. Então, assim, até trazendo um pouco da pergunta já, e como uma das propostas da Alt mesmo, acho que você pode até falar melhor sobre isso,
que é a ideia de que a inteligência artificial vai ser um carro-chefe aqui da Alt, porque a gente utiliza da tecnologia, principalmente pelo nosso foco, né, na tecnologia da informação, e a gente então quer trazer a tecnologia ainda mais como nossa aliada e principalmente como uma forma de aumentar aí a produtividade, o dinamismo, trazer o que outras agências já estão trazendo, mas principalmente com a nossa cara, com o nosso foco, com os resultados que a gente já consegue alcançar. Então, a inteligência artificial, mais uma vez, está aí para ser usada e a gente aqui, como bons profissionais e principalmente como especialistas no assunto, a gente quer fazer dela ali um braço mesmo, uma parceira, para a gente conseguir potencializar ainda mais os resultados que a gente já vem alcançando. Com certeza, Dani. Acho que bem respondido aqui também para. Deixa eu ver para quem puxou. A Larissa fez a pergunta e, de fato, já não é mais tendência, né? Os profissionais da área Exatamente. de marketing, em si, acho que, como um todo, já têm utilizado bastante do ChatGPT, e não só nas áreas de conteúdo, mas na área de automação como um todo, própria área de design em si já consegue utilizar. E o nosso cuidado ali como especialistas a gente sabe que não temos essa preocupação, né, de que a inteligência artificial vai roubar o nosso lugar, mas eu acho que profissionais que sabem usar da melhor forma, isso é uma frase que a gente viu lá no evento também, que vão roubar o lugar de pessoas que não sabem utilizar. Então, acho que quanto mais a gente conseguir aprofundar nesse assunto, quanto mais a gente conseguir buscar conhecimento sobre, como o Dani comentou, ainda embora seja uma realidade, é algo que muita gente ainda está engatinhando, está aprendendo como utilizar da melhor forma, e a gente também já faz o uso em diversas ações ali dentro da área de marketing. Para a gente partir para as outras ações ali também e trazer um pouquinho a Esté para comentar, mas antes disso tem um comentário do Bruno, que ele traz justamente isso, né? A inteligência artificial já faz parte da nossa rotina aqui no marketing. Bacana, Bruno, obrigado por compartilhar aqui com a gente também. E o Gabriel ele pergunta qual ferramenta existe para integrar os meios de comunicação. Não sei se eu entendi muito bem, Gabriel, você pode até complementar ali também, mas eu acho que quando a gente citou muito das integrações entre as áreas, então aqui hoje, por exemplo, a gente tem processos muito bem definidos, onde a gente integra muito a comunicação, quando a gente fala de tarefa, de gestão de produtividade em si, através de uma ferramenta de gestão, que no caso é o eKite, onde a gente centraliza tudo ali também, então eu consigo, a Rafa ali, por exemplo, como CS, consegue ter acesso ao que o Dani está produzindo, ao que faz sentido para ele, realocar, talvez priorizar uma tarefa ou não, passar para a Esté rápido, ou uma tarefa que precisa liberar para a área de marketing, enfim. Então, a gente faz a gestão por lá. O CRM, uma ferramenta de automação ali, o HubSpot, por exemplo, faz isso muito bem, ele integra toda a jornada, desde do momento de atração até o momento de fechamento ali com vendas, até o pós-vendas, que aí cai no time de CS aqui também. Então, tudo isso é muito bem integrado através de ferramentas de marketing e CRM, que a gente consegue integrar muito bem também, através de RD, HubSpot e outras ferramentas ali de marketing, além das ferramentas de produtividade mesmo, de gestão, que a gente consegue ter essa comunicação e ter esse controle ali de tarefas, de andamento de atividade, enfim. É isso. Então, acho que para a gente seguir com conteúdo e com outra pauta aqui, agora a gente entende que, com base nesse plano, né, que o Dani mostrou ali de. Perdão, eu cortei a vez do Dani, de compartilhar. O pessoal já me puxou aqui de compartilhar o plano editorial também e falar um pouquinho mais sobre isso. E tem espaço para isso, Dani. A gente está com tempo aqui também para trazer o embalde aqui depois. Então, pode Beleza, compartilhar. Léo. Como eu comentei, né, essa parte mais teórica, podemos dizer assim, do conteúdo, nada melhor do que a gente mostrar agora um pouquinho na prática de como pode ser feito o seu cronograma de conteúdo, seu planejamento. Vale lembrar também que para todas as pessoas que estiverem inscritas aqui no webinar, elas vão conseguir depois ter acesso a essa nossa planilha, que pode servir aí como um guia, como um exemplo para você depois preencher da forma como você quer. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Léo, depois você me dá só o ok, se foi aí. Ok, compartilha assim, né? Ok? Ok. Beleza, então é muito interessante que a partir do momento que você define os seus objetivos ali da empresa, você também defina quais são as etapas que você quer construir com o seu conteúdo, a persona que você quer atingir. Lembrando que essa persona foi definida lá atrás com a Rafa, quando ela puxa exatamente ali o cliente ideal, o perfil dele. Então é muito interessante que você crie esse plano editorial para você conseguir definir exatamente o tipo de conteúdo que você quer o tipo de conteúdo que você quer apresentar para sua audiência, o tema desse conteúdo e qual o objetivo final dele, que pode ser conversão, que pode ser busca de autoridade, que pode ser ali várias, entre outras, ali para você tentar vender ou até mesmo educar o seu cliente.
Então, a gente seguiu um exemplo aqui que a gente segue aqui na Audi, que é exatamente a gente colocar o número ali do conteúdo, é o conteúdo número 1, número 2, qual o mês de referência, então aqui já pensando em 2024 e planejamento para 2024, vamos pensar aí nos conteúdos para 2024. Tipo de conteúdo, ele pode ser um artigo para o seu blog, ele pode ser um e-book, ele pode ser um post para a sua rede social, ele pode ser uma newsletter, então tem uma diversidade muito grande de conteúdo, então é legal que você defina aí a sua melhor estratégia, ou que você produza todos esses que também são integrados, eles podem funcionar juntos e funcionam muito bem. Você pode definir também a etapa do seu funil, que ela pode ser topo, meio e fundo, lembrando que o topo é aquele conteúdo ali mais de educação, então você vai responder uma dúvida, você vai explicar um conceito, você vai trazer essa abordagem ali de algum conceito-chave. O meio, ele está identificando um problema, trazendo ali, respondendo alguma pergunta, e o fundo de funil que ele vai explicar a sua solução, ele vai trazer algo relacionado ali mais institucional da sua empresa. Então é interessante que você saiba a etapa certa de você apresentar ali qual o conteúdo, topo, meio e fundo, e principalmente qual tema ele pode se encaixar ali durante essa etapa. O fluxo, que a Esté vai falar melhor ainda sobre isso, é como esse conteúdo ele pode pertencer ali para um fluxo, como você pode enviar esse conteúdo para um cliente ali através do e-mail, como ele pode se correlacionar talvez com um agendamento de reunião, como ele pode fazer parte ali de um assunto que está temporal, de uma sazonalidade, por exemplo. Então é interessante que os artigos e os conteúdos eles também partem desse ponto. A persona, que é o mais importante, que você defina para quem o seu conteúdo ele quer conversar. Ele pode conversar, por exemplo, aqui são alguns nomes fictícios, o Ricardo, por exemplo, que ele é o CEO da empresa, ou para a Paula, que é gerente de marketing. Então é interessante que você escreva exatamente o conteúdo para a persona ideal. Geralmente, provavelmente, o Ricardo ele não tem o mesmo interesse que a Paula, eles vão ter funções diferentes dentro da empresa. Então é interessante que você converse com ele e que você responda as dúvidas exatamente que eles precisam ali, que eles querem ouvir. Então o conteúdo também cumpre esse papel de conversar e responder essas questões. A palavra-chave principal que entra exatamente nos links que o Léo compartilhou ali sobre as plataformas, de você pesquisar palavras-chave que tem um volume de busca que as pessoas estão procurando. Aqui eu dei um exemplo de planejamento anual, esse é um exemplo fictício também, só para deixar claro para vocês. A etapa de jornada que eu mencionei anteriormente, seja educação, seja busca da solução, seja autoridade de marca. E um título aqui eu coloquei como Planejamento Anual em 2024, descubra o que priorizar e quanto reservar para soluções de segurança da informação. Então é interessante que o seu título também ele traga algum gancho curioso, para que a pessoa ela tenha interesse de clicar no seu link, que o seu conteúdo parte dessa relevância. Então é interessante que você consiga também ali aproveitar a temporalidade do início do ano, aproveitar assuntos em alta. A gente está vindo aí de algumas datas importantes, por exemplo, a Black Friday, o final do ano. A gente tem também agora o início do ano, que é um planejamento muito importante. A gente tem algumas datas que são importantes para algumas empresas, então é interessante que você também trabalhe a temporalidade dentro dessas datas, desses períodos que são muito importantes para você. E mais ainda que você consiga ali trazer curiosidade no título, consiga trazer esses ganchos, essa explicação, essa importância, e principalmente como tudo isso pode funcionar ali dentro da sua empresa, linkando diretamente, seja qual etapa, seja o seu conteúdo, ou linkando até mesmo ali indiretamente. Eu trouxe a ideia aqui também, só para deixar mais explicado para vocês, de quanto reservar para soluções de segurança da informação. Às vezes, nem sempre o seu conteúdo ele vai estar respondendo uma pergunta exata, ele vai trazer um dado exato sobre aquele título, sobre aquele gancho. Mas o mais interessante é que você se fortaleça como autoridade naquele assunto e você mostre que, por exemplo, que para reservar, caso seja segurança da informação, a gente está vindo aí de ondas de ataques criminosos frequentes, né, e cada vez maiores. Então é interessante que você mostre para o seu cliente que o quanto ele precisa reservar para a segurança é um assunto em alta, é um ponto importante, que isso precisa ser uma pauta dentro das empresas, dentro das organizações, porque a gente tem vindo aí de dados e de comprovações que esses aumentos são cada vez maiores. Então é interessante que você também se fortaleça como autoridade, que você confirme essa ideia do que ele já vem vivendo na realidade dele, ou esses medos, essas preocupações, que você se permaneça ali como uma autoridade e exatamente se comunique com ele da melhor forma possível. Então, nesse conteúdo aqui, nesse cronograma, né, no planejamento, é interessante que você consiga traçar essa ideia e, a partir disso, você ter ali um pontapé inicial para você construir o seu conteúdo. É isso, Léo. Boa, Dani. Obrigado por compartilhar. Pessoal, para quem está acompanhando aqui no webinar, depois a gente pode compartilhar o link do modelinho ali do Dani ali para apoio para vocês. E também, e se você estiver assistindo pelo YouTube no momento depois, posterior ao webinar, né, não está assistindo ao vivo, a gente vai deixar o link de inscrição aqui do webinar e é importante que você se inscreva, que aí se você recebe o conteúdo ali também. Agora sim,
A gente tem algumas outras dúvidas aqui, mas eu vou partir para embalde, para a gente conseguir passar todo o conteúdo e no final a gente libera aqui para dúvidas. Então, agora sem comer bola ali de passar o conteúdo que o Dani ia compartilhar, mas agora sim, com base no que o Dani compartilhou ali, que é esse plano editorial e todas as informações, né, com esses dados e informações que a Rafa coletou ali no começo também, nós temos o suficiente, basicamente, para a gente iniciar nossa estratégia, né? Então, vou puxar isso até agora para trazer o início dessa estratégia já da operação mesmo. Aí está lembrando que ela é uma CS, mas que tá representando o time de embalde aqui, que atua na operação do time da Outmarket. Então, eu acho que focado em planejamento, né? O que o embalde precisa para rodar a estratégia de uma forma eficiente, com base em tudo que a gente falou até aqui, né? Quais seriam os primeiros passos das ações de embalde para a gente conseguir iniciar um planejamento e ter umas ações bem definidas e sólidas ali para o ano de 2024. Bom, Léo, antes de mais nada, é importante a gente entender que o embalde ele acompanha de perto todos os processos que foram citados, tanto pelo Dani quanto pela Rafa, justamente para a gente poder conseguir montar a estratégia que a gente precisa para gerar o resultado que o cliente procura. E dentro disso, a gente participa de uma análise minuciosa de tudo que foi feito, principalmente nas etapas de persona, de ICP e de MQL. Essa é uma análise totalmente baseada na jornada do cliente e o principal objetivo dela é atender às expectativas de cada etapa do funil dentro do projeto, seja aprendizagem de descoberta, reconhecimento do problema, consideração de solução e, por fim, a decisão de compra. A partir disso, a gente já começa a trabalhar 2 pontos importantes, que é a criação do lead scoring e do perfil de interesse e a aplicação dos campos personalizados, todos eles também baseados no ICP e no MQL. Para quem não é familiarizado, o lead scoring é um processo que ajuda a gente a diferenciar os leads uns dos outros. A gente consegue, através dele, separar os leads que estão prontos para um contato com o time comercial, que são os leads quentes, daqueles que ainda estão em uma fase de aprendizado ou numa fase de consideração de solução, que são os leads frios ou os leads mornos. Baseado em uma pontuação de perfil e interesse, que a gente define junto com o cliente, né, nas etapas que a Rafa explicou muito bem, o lead scoring ele cria perfis que nos ajudarão nesse processo. A pontuação de interesse, ela se dá a partir das ações que o lead faz durante todo o projeto. Por exemplo, o comportamento dele dentro do site da empresa, o seu histórico de compras anteriores, as interações que ele faz com os conteúdos de marketing que são enviados, entre outros. E um exemplo que a gente pode trazer disso, da relação dos perfis baseado em interesse, é, por exemplo, quando um lead converte em um material rico e a pontuação que ele ganha a partir disso, ou o lead que abriu um e-mail que a gente enviou e qual a pontuação que ele vai ganhando e assim por diante. Já os critérios dos perfis, eles são feitos a partir das informações gerais sobre aquele contato, como a Rafa bem disse lá no início também. O cargo, a empresa, o faturamento, o número de funcionários. E quando a gente cruza esses dois critérios, a gente chega a uma classificação que é feita a partir de 4 níveis, que são os perfis A, B, C e D. E a gente entende que o perfil A é aquele que mais se aproxima do lead ideal, do lead que a gente quer que seja enviado para o time comercial trabalhar e, consequentemente, gerar uma oportunidade e uma venda para o nosso cliente. Na definição desses critérios, né, do perfil e do interesse, a gente se baseia, então, em algumas etapas que são definir os critérios de pontuação e atribuir os pontos de cada um deles, como foi o exemplo que eu citei. Por exemplo, uma ação de baixar o material rico, ela pode valer 50 pontos, uma abertura de e-mail pode valer 25, um agendamento de reunião pode valer 500 pontos. Tudo isso a gente analisa e avalia junto com o cliente qual que é o interesse relevante para ele. Depois disso, a gente faz uma somatória desses pontos para poder criar os critérios dos perfis, para a gente poder classificar os perfis, e a gente ajusta a pontuação ao longo do projeto. A gente entende que o embalde ele se baseia muito em testes, é muito importante a gente sempre estar testando, sempre estar alinhando essas expectativas para a gente conseguir entregar o melhor resultado. E aí, como que a gente aplica esses critérios em nossas estratégias? Uma das principais etapas são as que estão relacionadas aos campos personalizados. Os campos personalizados, eles são aqueles campos que vão ser utilizados em todos os materiais de conversão que a gente consegue captar informação sobre o contato.
seja o formulário do site, um formulário de uma landing page, um pop-up, um banner que tem um CTA direcionando. E quais são essas informações? E aí é um ponto que a gente traz de reflexão também, de análise do nosso cliente para o cliente dele. Por exemplo, a gente pensando numa empresa que vende uma licença de software para outras empresas do Brasil todo. O que faz mais sentido saber sobre o lead dessa empresa? Quantos funcionários ele tem ou de qual cidade ele está falando? Todas essas perguntas, todos esses critérios, eles têm que ser muito bem avaliados para a estratégia ser muito bem definida. Por isso, a gente tem algumas boas práticas também em relação aos campos personalizados que ajudam a gente nesse processo. Que é, por exemplo, escolher apenas 3 campos personalizados que façam sentido, porque a gente entende que um formulário ele não pode criar objeções para o contato, ele tem que ser o mais objetivo possível. Então, dentro do ICP e do MQL, a gente tentar encontrar aí esses três campos que façam sentido e que tragam as informações que a gente precisa. Os campos de maior peso, eles sempre devem estar no início do formulário. Então, do exemplo que eu coloquei, a quantidade de funcionários ela é muito mais relevante do que a cidade. Então, não tem por que a cidade ser o primeiro campo a ser preenchido. E sempre que possível, a gente usa campos com seleções pré-definidas para facilitar o preenchimento do lead, né, o preenchimento do contato naquele formulário, para não haver objeção e, consequentemente, diminuir o número de conversões. A partir disso, a partir dessa análise do lead scoring, dos campos personalizados, os campos eles passam a ser aplicados em todos os nossos materiais de conversão, como eu disse antes, e os critérios de interesse em todas as nossas ações de marketing, como disparos de e-mail, fluxo de automação, conversão em página de site, download de material rico. E daí a gente começa a produzir os materiais baseados no plano editorial e nas estratégias que a gente definiu para esse projeto. Os fluxos de automação, a gente pode utilizá-los para nutrir uma base de leads, para gerar autoridade de marca, como o Dani muito bem trouxe. O fluxo de nutrição ele ajuda muito nisso. A gente pode trabalhar ele como um fluxo de reengajamento, para tentar recuperar leads que se perderam em algum momento, seja um lead que não finalizou uma venda, seja um lead que seguiu no fluxo, mas em determinado momento ele parou de engajar com a gente. Para disparos de e-mail, para a gente, por exemplo, o exemplo da Black Friday, né? Uma campanha de e-mail nesse sentido, ele ajuda a gente a trazer mais conteúdo relevante para os nossos clientes, os conteúdos das redes sociais e tantos outros. Todos esses processos que eu citei aqui, eles são automatizados dentro de ferramentas de marketing. As mais conhecidas são o RD e o HubSpot, e eles nos ajudam a segmentar e a qualificar a nossa base de leads para que ela seja enviada ao time comercial da melhor forma possível. Então, todas essas ações de ICP, de lead scoring, de interesse, de envio de e-mail, de disparo de fluxo, de conteúdo de rede social, tudo isso ajuda a gente a qualificar os nossos leads, a segmentar a nossa base e levar e gerar oportunidade e vendas para os nossos clientes. E, por fim, é muito importante a gente dizer que esse trabalho do inbound, ele não faz parte só do início, assim. O trabalho do inbound, ele é um processo eterno dentro da estratégia, porque, como eu disse, a gente se baseia muito em teste, então nossas ações elas têm que ser acompanhadas periodicamente, principalmente para a gente analisar a necessidade de ajustar a estratégia, de definir novos objetivos com o cliente, já que o foco principal do nosso cliente é sempre o sucesso e os bons resultados. Perfeito, tá? Acho que foi bem amplo. Eu ia perguntar das tecnologias ali que a gente poderia utilizar, né? Das ferramentas que você já trouxe aqui no conteúdo. E a gente teve uma dúvida, que acho que é bem complementar até um pouco do cenário que a gente enfrenta aqui hoje, né? O André mandou aqui no chat. Qual a dica para que os leads que estão em uma jornada de nutrição e eles param, né, em uma das etapas do funil? O que a gente pode fazer com esses leads que param numa etapa de nutrição? Tem alguma ação, alguma estratégia que a gente pode fazer ali pensando em automação e talvez reengajar esses leads? Olha, uma coisa que a gente pode tentar entender principalmente em qual segmentação esse lead está, né? Para que caminho que ele seguiu, se ele é um lead de nutrição de uma determinada solução, ou se ele é um lead de nutrição que ele está recebendo mais conteúdos mais amplos. A ideia é sempre tentar trazer conteúdos de reengajamento, conteúdos iscas. Geralmente, esses conteúdos podem ser material rico,
um vídeo, um podcast, um convite para participar de um webinar. Tudo isso a gente consegue inserir ali num fluxo de nutrição para tentar reengajar o lead e trazer ele de volta para a nossa base, para continuar nutrindo ele e, consequentemente, qualificando ele lá na frente. Perfeito, Esther. A gente tem mais algumas dúvidas aqui no Q&A, eu vou deixar aqui para o final. E agora, por conta até do tempo, a gente tentar fechar dentro do horário, a gente sabe a importância que outras áreas, como a Esther mesmo citou ali, que estão envolvidas no processo, que todos citaram, né? O Dani e a Rafa também citou, de ter essa integração com todas as áreas. E isso envolve também a questão de um design, por exemplo, que ele tem que entender, a gente sabe e entende a importância do design ali para todas as ações ali, porque tem um papel, o design em si tem um papel muito fundamental no reconhecimento de marca, questão do brand, reforçando a autoridade, né, da empresa. Então, é importante que o design também esteja envolvido nesse processo de planejamento, para entender a imagem que a empresa quer passar também, o tipo de comunicação, se é mais sério, mais informal, isso é passado através de identidade visual também, nas imagens, né, no layout da comunicação, de um post de rede social, e por aí vai. Então, o design também tem um papel muito fundamental. Ads também, que dá alcance à marca, né? Muitas empresas fazem, dificilmente uma empresa hoje não tem algum tipo de patrocínio pago ali. Então, para ser encontrado mais rápido, para saber ser encontrado, né, pelas empresas que buscam ali, então uma estratégia paga. Também nas redes sociais, onde a gente faz o aumento do alcance ali também. Então, aqui a especialista aqui na Hotmart é a Beatriz, que ela tem esse papel fundamental ali também de dar alcance para a marca e dar alcance para um conteúdo que o Dani fez, para uma ação que a Esther planejou junto com a Rafa, por exemplo. Então, dar alcance e amplitude ali para as ações. E redes sociais também está dentro disso. A gente sabe que a gente tem que ter um planejamento também para as redes sociais. Temos vários... hoje, o TikTok, que era uma tendência, já não é mais também. E não é só mais tendência... Não, a gente já entendeu que não é só uma ferramenta de dança, enfim, tem muito conteúdo. E também, mas a gente dá muita ênfase ali também no LinkedIn, como o nosso público é muito tecnologia e B2B. Então, cabe a você, a sua empresa ali, entender qual rede social que você tem que estar presente e ter essa análise de rede social também. O Vitor, ele infelizmente para a gente, mas para ele, infelizmente, ele está de férias, ele não pode participar do webinar com a gente, mas ele gravou um vídeo bem bacana, 2 minutinhos, extremamente rápido, só para a gente entender também como que pode ser feito o compartilhamento, o planejamento de redes sociais. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, e depois a gente já segue para o fechamento aqui também, dentro do horário. Você sabia que as redes sociais já tomam conta de 12,6% dos orçamentos de marketing B2B? É isso mesmo, eu sou o Vitor Barbosa e hoje eu vou te falar sobre 4 tópicos para você fazer um planejamento de redes sociais e marketing perfeito para a sua empresa em 2024. Vamos lá? O primeiro passo para uma boa estratégia de redes sociais é definir quais são os seus objetivos. Como nós sabemos que a jornada de compra B2B ela é muito mais trabalhada, as redes sociais funcionarão como uma belíssima vitrine para a sua estratégia. Então, sempre se atente a nutrir essa rede social com conteúdos ricos, a presença dos seus colaboradores e especialmente o dia a dia da sua empresa, o que faz com que gere uma aproximação da sua empresa com o seu público. Segundo passo. Veja tudo aquilo que foi feito nas suas redes sociais e, claro, analise também seus concorrentes. Afinal de contas, seu público mostra para você se determinado conteúdo foi bem aceito ou não através das métricas de engajamento e também nos relatórios anteriormente produzidos. E, claro, sempre fique de olho naquilo que seus concorrentes estão fazendo. Afinal de contas, bons insights são sempre possíveis de serem aproveitados. Terceiro passo. Crie uma linha editorial. Isso mesmo, esse termo de origem jornalística contribui muito para que a gente fortaleça a nossa estratégia. E isso nada mais é do que você definir quais serão os tipos de conteúdo que serão postados nas suas redes sociais. Como, por exemplo, materiais ricos, divulgação de blogs, webinars, conteúdos em vídeo, fotos, datas comemorativas, datas relativas à empresa. Todos esses tipos de conteúdo precisam estar na sua linha editorial e, acima de tudo, para que você inclua ela no seu planejamento. Quarto, mas não menos importante, criação dos planos de post. Essa tarefa geralmente é quinzenal ou mensal.
onde você consegue definir quais serão os conteúdos e quando serão postados na sua rede social. Assim você consegue estar mais atento a datas comemorativas, a pautas importantes para a sua empresa e, consequentemente, nutrir o seu público com o conteúdo que você quer levar para ele. É isso. São 4 passos simples, mas que são extremamente importantes para que você tenha um bom planejamento de redes sociais em 2024. Gostou das nossas dicas? Está com alguma dúvida? Deixa nos comentários. E claro, não esqueça de seguir a Outmarketing nas redes sociais. É isso. Tchau, tchau. Boa, gente, participação importante ali do Vitor, com a gravação, acho que ficou bem bacana e ficou bem claro também as etapas, né, os 4 passos ali para você ter um bom planejamento de redes sociais também. E reforço, siga a Outmarketing nas redes sociais. Nós estamos chegando ao fim do webinar e ainda tem mais uma última pergunta aqui também puxando para a Rafa e a gente já parte para o encerramento. Mas antes disso, para o pessoal que está participando aqui com a gente vai conseguir disponibilizar um bônus a mais ali, além do conteúdo que o Dani comentou, que a gente vai compartilhar após o webinar, mas para quem está participando aqui, a gente vai disponibilizar de uma consultoria totalmente gratuita com a Amanda. Então, eu vou compartilhar aqui no chat. E isso pode ajudar com possíveis dúvidas que vocês podem ter ficado durante o webinar, e a gente consegue participar ali também junto com a Amanda, eu posso participar ativamente ali também dessa consultoria, e a gente entender qual a melhor forma de planejar, fazer o planejamento de marketing e vendas ali para a sua empresa. Então, fique à vontade, compartilhe o link aqui. Isso é exclusivo para quem está participando aqui com a gente aqui também, então não perca tempo e converta ali, vai clicando enquanto a gente parte para as últimas perguntas aqui. Tem uma pergunta rapidinho que o pessoal mandou aqui no Q&A, que é: quando devemos envolver o time comercial no planejamento? Aqui na minha empresa, os vendedores acham que não devem contribuir para o marketing, apenas querem receber leads. Não vou entrar muito no mérito da briga entre marketing e vendas, acho que sou totalmente a favor do alinhamento e da conversa ali, da integração mesmo entre as áreas, tanto quanto a gente consegue ver isso, que se tivesse, o comercial ele não tem só a importância de participar do planejamento, mas de participar do acompanhamento durante todo o ano. Então, aqui na Outmarketing, por exemplo, e com todos os clientes a gente incentiva isso, tanto a Rafa, quanto a Esté, quanto o Dani e os demais da Squad ali, tem esse acompanhamento quinzenal com as empresas, então a gente não só planeja, mas acompanha para qualquer mudança que tenha durante o percurso, e também, falando de Outmarketing agora também, eu tenho um acompanhamento muito próximo com a Amanda, tanto quanto essa oferta que a gente disponibilizou de consultoria gratuita só foi permitida justamente porque a gente teve esse alinhamento também, e a gente, por ter esse alinhamento, a gente consegue identificar algumas oportunidades de oferta também, de oferecer, tanto o marketing oferecer, tanto o comercial ter algum pitch de marketing ali também. Então, acho que é extremamente importante, acho que passou dessa época de o comercial só querer receber lead e a função do marketing também seja só passar lead. Acho que tem que estar totalmente integrado as áreas ali. Conforme a Amanda comentou, eu vi que já tem algumas pessoas que converteram aqui no material. Quem tiver interesse na consultoria, é só fazer o cadastro na landing page acima aqui, que ela vai entrar em contato para agendar esse bate-papo. Faltou um ponto importante aqui também, que eu acho que agora acho que é mais com a Rafa, né? Acho que o pessoal excelente conteúdo, né, que o pessoal compartilhou, acho que deu para ter uma boa visão de como você montar o planejamento, né? A importância da integração, isso acho que todos bateram muito na tecla. Então, qual que seria uma etapa fundamental, Rafa, pro acompanhamento disso tudo? Eu acho que você já até trouxe um pouquinho ali de estratégia que a gente pode utilizar para acompanhar isso, mas a gente tem algum tipo de relatório também que a gente apresenta para o cliente? É quinzenal? Qual uma boa prática? É quinzenal, mensal, trimestral? Como que a gente pode fazer? E através a gente tem algum apoio de alguma ferramenta para fazer isso? Acho que só dar um último overview ali de um acompanhamento como um todo, né? Que você acaba tendo a visão como um todo de toda a estratégia. Então, como que a gente pode fazer esse acompanhamento e garantir que tudo seja entregue através de relatórios para os clientes? Legal, Léo. Então a gente fez todo esse planejamento, já está na produção, mas e aí, né? Tá dando certo, tá dando resultado, o cliente está enxergando o valor no que a gente está entregando para ele. Então, por isso a gente tem que fazer esse monitoramento. Como eu comentei ali, a gente faz reuniões quinzenais com o cliente, mostra o painel de controle, como que está o andamento de todas as atividades, onde que está parado, né? Se está em aprovação com ele, se está em produção aqui com a gente.
se está no prazo, se teve algum atraso. Esse acompanhamento das atividades é muito importante e também dos relatórios com o resultado. Aqui a gente traz relatórios mensais, com dashboard personalizados em BI, né? Então a gente consegue apresentar ali para o cliente mensalmente. A gente costuma trazer um comparativo com o mês anterior, para entender como é que está o site, o desempenho de SEO, de ad, de rede social, como que está esse crescimento. E aí, além do mensal, a gente também faz relatórios trimestrais, para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais ampla ali por quarter. E no fim, ali do fim, não que a gente costuma, né, seguir com o cliente ali, renova o contrato e tudo mais, mas no fim do escopo, né, daquele que a gente planejou para aquele ano, a gente também traz um relatório geral, porque a gente consegue ver o ano todo como foi, e aí com base nisso que a gente pensa nas estratégias para fazer essa renovação e para pensar o que faz sentido, o que a gente tem que mudar, recalcular a rota ali para o próximo escopo do cliente. Boa, Rafa. Não sei se você citou, mas qual tecnologia que a gente pode utilizar para ter um dashboard, para ter um relatório assim, que a gente Hoje a pode gente indicar como uma ferramenta? Desculpa, aqui na Hotmart a gente utiliza o Reportei, ele traz muito claro ali para a gente, né, os dados do cliente, e aí o monitoramento é o que eu comentei do nosso painel de controle. Perfeito, Rafa. Acho que conseguimos, gente. Acho que tirar todas as dúvidas, conteúdo, marketing e o CS ali apoiando toda a estratégia e desde a etapa inicial com a parte do planejamento. Partindo para o encerramento aqui, pessoal, acho que vale ressaltar a importância de você iniciar o seu planejamento o quanto antes, não deixe para depois, já está um pouco em cima, tem gente que já iniciou, a gente tem contato com bastante empresas que já está em via de finalização do planejamento. Eu acho que envolve muita etapa de aprovação de budget que você vai ter para o ano, então quanto antes você iniciar, melhor. É uma época que dezembro costuma ficar um pouquinho mais apertado, então quanto antes você iniciar, melhor. Conte com o apoio da Outmarket, conte com o apoio de uma agência especializada, de quem está mais de 15 anos no mercado também. Compartilhei aqui o link. Vou compartilhar também o link de um agendamento de reunião, caso você não queira uma consultoria, mas queira bater um papo com a gente também, aprofundar no assunto aqui também. E só um ponto importante também, esse foi um planejamento mais focado em marketing, com algumas ações, mas a gente tem outras ações que a gente consegue complementar, como eu comentei, design, ads, ABM é uma ação que, conforme forem avançando ali na estratégia, a gente consegue acrescentar ali no seu planejamento, uma estratégia conversacional, então tudo isso baseado ali também com uma estrutura muito forte de MarTech, mesmo as tecnologias bem envolvidas em todos os processos. E é isso. A gente não vou disponibilizar para mais dúvidas agora. Caso tenham dúvidas, enviem no LinkedIn que a gente compartilhou. Ou no e-mail também. Todos têm um e-mail ali que eu mandei o link de acesso, então fiquem à vontade de enviar. Me perguntaram aqui no chat se vai ficar gravado, e sim, a gente vai disponibilizar em breve, já com os demais links que foram compartilhados durante. E fica aqui um compartilhamento também dos próximos 2 webinars que a gente vai ter nos próximos dias, nas próximas semanas, né? A gente vai fechar um ano a gente... a proposta da Hotmart, levar conteúdo, a gente faz isso todos os meses, mas agora a gente vai dar uma intensificada um pouquinho maior ali também, porque sentimos a necessidade de levar um tipo de conteúdo focado agora em conteúdo, com base ali em inteligência artificial também, com autoridade de marca, e um outro também sobre inteligência artificial. Então, esses serão os próximos webinars que a gente vai seguir também. Então, em breve a gente divulga para vocês por e-mail, e vocês vão estar por dentro de todos os webinars que têm acontecido por aqui. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado, Esté. Obrigado, Rafa. Obrigado, Dani. Acho que foi um conteúdo bem rico. E ficamos à disposição. Obrigado, gente, por quem ficou até o final também. Fiquem à vontade de contactar qualquer um de nós aqui e também da Outmarket para possíveis dúvidas. Um abraço, gente, e até a próxima.